alunos, alunas, professores, professoras, chegamos no ar. Fala aí, Laércio, aula 41, alegria absoluta aqui, Sai Digital dobradinha. É a única possível. A única grande dobradinha aí. A grande dobradinha. Né? E ajudando os nossos alunos, né? Ajudando essa ideia, sem dúvida, é uma Basta colaboração. ver as dobradinhas, por exemplo, chutando 2015, trabalhamos 3 vezes o tema que foi para a redação do Exame Nacional do Ensino Médio. E muitas federais. Exatamente. O que eu gosto é de um termo que você usa muito, que é o tema do nosso trabalho, provocação. Provocação. O nosso trabalho, ele almeja, ambiciona ser uma provocação. Só isso. Porque por intermédio dessa provocação, você reflete. Você não precisa concordar conosco. Você pode discordar claramente, mas para discordar você precisa ter um outro referencial. Então nós servimos como esse referencial, que provoca um questionamento, vale, não vale, vai, não vai. Exatamente isso. Aí serviu. Cumpriu o seu papel. Valorize aquele professor que pensa diferente de você. E professor, valorize aquele aluno que sempre é contrário, porque é uma forma, é um caminho, é por meio destas contradições que nós podemos aprender mais. Muitas vezes. O contraditório ele é muito relevante. Ele faz você pesquisar, inclusive. Mas por que existe aquele argumento? Não concordei, deixa eu pesquisar um pouquinho mais e aí você vai além. Se alguém me chamou a atenção numa coisa que eu tinha... algo que eu tinha convicção que eu estava completamente correto, mas alguém me chamou a atenção... Conta até 10, fala, vou pensar nisso, depois eu volto para reafirmar ou para dizer, é verdade, com toda certeza. Eu estava errado. O nosso tema de hoje, da aula 41, refugiados no século XXI. Professores, agora aqui, professores, professoras, alunos, alunas, este tema, se você parar para pensar, nos últimos 3 anos ganhou uma dimensão fabulosa, não nos jornais do Brasil, mas nos jornais do mundo. Ganharam uma força muito grande. Se debateu na ONU, se debate na ONU isso. Todos os dias tem informações sobre este fato. Não é uma questão para o Brasil. O Brasil é um recebedor de refugiados. Ele não é um migrante? Mas ele tem uma categoria distinta. Quero mostrar para vocês as várias categorias dessas categorias. Como que eu classifico? Eu preciso olhar para Ele é um migrante. E daí eu tenho que olhar, mas qual categoria que esta pessoa se insere? Primeiro, ninguém sai de um lugar porque tá bom. Não. Tá muito bom aqui, vou achar um lugar chato. Não. Tem que ter algum problema. E agora, como é que eu trabalho este problema? Informação de prova concreta. 2015, 70 anos do desfecho da Segunda Grande Guerra. E, desde o final da Segunda Guerra, a humanidade não tinha mais contemplado, vislumbrado, visto e lamentado o movimento de pessoas fugindo das suas localidades. Por motivo de guerra. Os refugiados. Exatamente porque refugiados de conflitos. Refugiados de uma situação bélica que os impede de permanecer. Não que eles não queiram permanecer, são as suas raízes. Né? O Lércio tem muito bem colocado essa questão de lugar, as suas raízes ali. Só que não dá mais, porque a sobrevivência ela está ameaçada. Aí ele é obrigado a fugir. E se ele foge, ele precisa se refugiar em algum lugar. Primeiro, isso aqui é uma categoria jurídica. Sim, tá? Isso aqui é uma refugiado. Essa categoria, ela é aceita pelos países signatários da ONU, ela é aceita, quando você classifica uma pessoa como refugiada, ela tem direitos distintos dos demais. Um determinado tipo de imigração. Não é alguém que sai hipoteticamente. Nós tivemos vários movimentos aqui no Brasil, você sabe. Houve um movimento brasileiro de descendentes japoneses, orientais, que simplesmente ali na década de 80 em diante, eles enlouqueceram, muitos desses foram para o Japão. Filhos e amigos? Não são refugiados, veja, não são refugiados. São pessoas que saíram do país de origem, havia condições, mas que não lhes eram, condições que não lhes eram aprazíveis, e foram para outra nação para tentar a felicidade lá. Essa categoria é diferente, bem diferente do refugiado. Ou dos nossos antepassados que para cá vieram, né? Sim. Ajudaram a construir esse país. Eles vieram como um movimento de imigração, mas não
na categoria de refugiados. E isso não havia no Brasil. Note, aqui vamos com uma sugestão de filme muito interessante, peça teatral. Primeiro você pode procurar o livro editado pela USP, pela Universidade de São Paulo. Chama-se Cheiro de Chuva. Lá dentro, Cheiro de Chuva, você conhecerá uma peça teatral do senhor Bosco Brasil, intitulada Novas Diretrizes em Tempos de Paz. Essa peça deu origem a uma montagem teatral exuberante envolvendo Tony Ramos e Dan Stulbach. E depois isso se transformou num brilhante filme, Tempos de Paz. Espetacular. Certo? Ou seja, mas o que era o caso desse indivíduo? Ele era um refugiado. Não, mas ele não falando polonês, né? Exatamente. A gente não acredita. Polonês. Depois eu fui pesquisar e ele fala. Sim. Ele não só aprendeu para o filme, ele tem a descendência. Ele fala mesmo. Então, Clausewitz é o sujeito que, de alguma forma, vivenciará isso por ser refugiado. Só que a legislação brasileira, na época, não via tanto. É que o filme, o livro, a peça, eles tratarão disso. A possibilidade de ele permanecer no Brasil ou ele ser deportado, porque lá havia o fiscal da alfândega vivido por Tony Ramos, e esse fiscal da alfândega ficaria ali para colocar o carimbo, aprovado, rejeitado. E a legislação brasileira entra em conflito com a ideia dos direitos humanos. Sim. É nesse sentido. Sim. Vamos localizar a ideia dos refugiados no século XXI. Coloca lá, Reginaldo, para nós. Olha só, a grande movimentação hoje em termos de planeta é nesta região da África. Só entenda, esta região da África aqui não é África negra. Por favor, esta área da África aqui é a chamada, que você está vendo, é a chamada África muçulmana. E aqui, por exemplo, na Argélia, né, Marrocos fala francês, na Argélia fala francês, Líbia, idem. Então, este pessoal aqui ou fala italiano, ou fala inglês. E o que acontece? Eles vão sair, deixa eu apagar aqui, eles vão sair em direção, primeiro, ao ponto mais próximo. Você atravessa aqui o Estreito de Gibraltar, onde eu acabei de riscar, que é a ligação entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Pronto. E a diferença você enxerga. Você está na Espanha, você enxerga o Marrocos. Sim. Ou você vai navegando, né, até a ilha da Sicília, que daí você já está entrou, na bota. Você já entrou na Itália, ou seja, já entrou na Europa. E o acordo de Schengen diz o seguinte: se eu estou na Itália, se eu estou em Portugal, se eu estou na Alemanha, eu estou na Europa, automaticamente Sim. eu posso transitar em qualquer um deles. Ou eu faço o seguinte, dá uma olhadinha lá também, eles podem fazer uma caminhada, entrar na Grécia, que pode ser por barco também, aqui não está arriscado, mas eu acabei de riscar. E esse é um dos caminhos que mais tem trazido problemas, né, Laércio? Por que a Grécia? Porque a Grécia está com sérios problemas financeiros, Exato. Não consegue fazer a fiscalização nesta área, não consegue. Automaticamente, este grupo de pessoas entra e depois que eu pisei em solo, eu já estou ali, eu não passei por uma alfândega, já acaba adquirindo o status de refugiado. Quando eu estou no território, e eu declaro, eu sou refugiado, pelos direitos humanos eu não posso ser simplesmente deportado. Existe um processo longo por trás disso, que os países assinaram. Agora só um cuidado, porque países que foram questionados e criticados mundialmente por causa disso nesse momento, o caso da Áustria, o caso da Hungria, criticados também, porque aí é um lado para você refletir. Essas nações, vamos citar só as duas nesse momento, pela sua dimensão e pelo seu poder econômico. A Áustria e a Hungria, Hungria e a Áustria, são países que não podem, sob pena de desconstruir todo o seu Estado, recolher refugiados, abrigar refugiados ao extremo, porque não há uma condição. São países que têm limite, mas passou, acabou, não tem o que fazer, não dá para receber mais, sob pena de você ter o país entrando numa pequena convulsão. Aí o papel da Alemanha foi preponderante e interessante, sim, porque a chanceler, a mulher mais relevante da humanidade no momento, já há algum tempo, aliás, a mulher mais relevante da humanidade, ela
teve uma postura difícil, ela estava mesmo ali, entre a cruz e a espada, ela estava na lâmina da faca, do punhal, porque se ela fosse para um lado, ela seria criticada, se ela fosse para o outro, ela seria criticada. Difícil a posição dela, mas ela soube contornar as coisas e tomou uma decisão. Agora, é claro que, de um outro lado, fácil também para os Estados Unidos, aí vai a posição crítica, não é, para variar, fácil para os Estados Unidos dizer, não, mas isso está errado, porque os europeus... E o que os norte-americanos fizeram historicamente com cubanos, historicamente com mexicanos e tudo mais, parem com isso. Então, quando o vento sopra lá na casa do vizinho e derruba uma telha, é uma coisa. Quando derruba a minha telha, é outra coisa, né? Tudo bem. Por que o vizinho não consertou a telha dele? Conserta a tua primeiro. Então, são razões e o mundo se mexe nesse sentido. Sim. Também vi a posição da Inglaterra, com todo o seu poder, com todo o seu dinheiro, a Inglaterra disse, não, mas pois é. A Inglaterra também um papel como lhe coube sempre nos séculos, né? Inglaterra e a sua visão única de olhar a humanidade segundo o que eles entendem como correto. É importante isso, do ponto de vista da política internacional, compreender os posicionamentos das nações que não são renovados. Há nações que permanecem usando posicionamentos que usavam lá atrás, curiosamente... Na colonização. Exato. Na colonização. Desde o surgimento. Perfeito. Então é por aí a coisa. Reginaldo, coloca lá para nós, por favor. Então esse é o mapa que eu acabei de riscar, mas só para facilitar uma leitura mais ampla, né? O conflito se dá nessa área aqui. Lembre-se que aqui, então, é a África, chamada África Branca ou África Muçulmana. Então, aumenta o conflito nos europeus receberem os refugiados que saem desta região da África ou aqui da Síria. Conflito poderosíssimo na Síria. Que é o que mais tem. Só a gente olhar aqui, a Grécia é o local de chegada, só queria dar o zoom, mas já volto ali no Acnur. Veja, a Síria... Esse gráfico aqui do final do ano passado, eu não consegui o mais atualizado, já está chegando a perto de 2 milhões de refugiados. Você consegue imaginar uma Curitiba inteira? Refugiada. Tem que sair. Daí vem, note aqui, vamos lá, Síria, Oriente Médio, Líbano, Oriente Médio. Aí passamos para a África, República do Congo, vamos para Mali, África, Palestina, Oriente Médio, Nigéria, África, na América do Sul, tá? Guiné, África, Iraque, Oriente Médio, Camarões, África, Afeganistão, região do Oriente Médio, Togo, Costa do Marfim, África, Paquistão e Irã. Então, é nesta região do mundo que tem a grande conflito. Mostrar lá para o aluno, por favor, quem trata, guarda isso na sua cabeça, quem trata da ideia do refugiado, anote aí, Alto Comissariado da ONU para os Refugiados. Acnur, em português, ela vai ficar Acnur, Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Em inglês ela ganha essa sigla aqui, quase impronunciável, né, para o nosso caso, mas é assim que ela segue. Então, eu quero mostrar uma coisa aqui, professor Marcos, que você falou da ideia de lugar. Sim. Se o aluno citasse essa frase, por exemplo, ela foi escrita 431 anos antes de Cristo. O grande pensador Eurípides vai dizer o seguinte: não há maior dor no mundo que a perda da terra natal. A perda da terra natal pode ser traduzida aqui como lugar sem medo algum. Sem dúvida. Porque a terra natal é aquela do sentimento. Pois é, você nasceu. Você cresceu nessa terra, então ela passa a ser sua. Há uma identidade. Quando você sai por livre e espontânea vontade, por razões suas, é um fato. Quando você é obrigado a sair porque você foi expulso, ou nesse caso, não é o expulso, mas nesse caso pior ainda, porque há ameaça contra a sua permanência. Você vai deixar de existir se permanecer ali. Por quê? Porque você está numa guerra, num conflito. E nesse conflito você pode morrer amanhã, pode morrer hoje. Então você, sua família, aí você foge. Foge se submetendo às piores, à incerteza. Isso me lembra muito, guardadas as proporções, não era um refugiado. Mas me lembra aí, nós citamos um filme, vamos citar um livro, que trata de uma situação de sair do seu local e procurar outro horizonte, mas ficar perdido, dando voltas em círculo. Vidas Secas. Sim. Graciliano Ramos, quando elege a sua família, personagem Fabiano,
a sua esposa, Sinhá Vitória, os meninos sem nome, menino mais novo, menino mais velho. E a cadelinha baleia mostra que eles gostariam de permanecer no seu local de origem, seu local de nascimento, mas é impossível. Então eles procuraram incerteza, sofrendo horrores, mas mesmo assim, aquela história, eu vou morrer, mas então eu vou morrer tentando alguma coisa melhor do que morrer aqui. É o refugiado, aí por isso que eu desguarde as proporções, é o refugiado. Eu vou morrer na Síria, a guerra é contínua, não para. As outras nações, o mundo não age, e o mundo não age mesmo. O ditador continua, o outro lado continua. Então o que eu faço? Eu vou pegar a minha família e nós vamos, mas vocês vão sofrer, não vão ter mais, vão deixar tudo para trás e podem sofrer muito, não terão um teto sobre a cabeça, porque isso é uma coisa drástica, não ter um teto sobre a cabeça. Mesmo assim, eles resolvem sair. Sabe o que é pior, professor Marcos, nesse sentido? Que quem é refugiado são aqueles que tinham mínimas condições financeiras para pagar por esse deslocamento. Alguma coisa assim. Porque não é de graça, porque o restante morre. Então, ser refugiado exige ainda uma determinada condição financeira, caso contrário não existe. E aí existem, como em todos os locais, a má-fé, e os assassinatos. Quantos desses refugiados não enfiaram as suas famílias em botes, em barcaças, em barquinhos ordinários e acabaram perdendo a vida? Quando combinaram um valor, e daí é lógico, quando combinam alguma coisa assim, essas pessoas estão desligadas de autoridade, elas perderam a sua identidade, elas não podem recorrer ao seu governo, à sua embaixada, não tem embaixada funcionando, não tem governo, o governo virou um caos. Então nós vamos ficar nas mãos desses, entre aspas, donos. E aí nós sabemos historicamente quantos depoimentos de barcos tão lotados que pareciam afundar, e daí quando viam que a coisa estava complicada lá, os donos simplesmente mandavam pular no mar, no alto mar, vai morrer, escolhia, esse vai morrer. Inúmeros. Mas veja, coisa pior ainda, coloca lá, Reginaldo, essa matéria aí, só para referendar o que você acabou de falar. Ó. Pelo menos 28 mortos em ataque aéreo a campo de refugiados na Síria. Acampamento está localizado próximo à fronteira com a Turquia. Olha aí. Por que eles estão próximo à fronteira com a Turquia? Veja, os aviões passaram aí devastando. 28 mortos. Para quem já estava numa situação degradante, já estava em desgraça. Ó. Pelo menos fragilidade absoluta. Incluindo mulheres e crianças, não foram soldados, tá? Morreram durante ataque aéreo num campo de refugiados ao norte da Síria. Segundo testemunhos do Observatório dos Direitos Humanos, de acordo com informações de quem? Da BBC. Qual a data disso? Só para você se orientar. Dia 5 de maio de 2016. Essas manchetes não ganharam importância por causa da nossa confusão que vivemos em termos de país, né, em termos de mundo. O pessoal dá mais, por exemplo, hoje a manchete do Platini, hoje que eu digo no dia que nós vamos gravar isso, a manchete do Platini ganhou muito mais importância porque ele perdeu a função na FIFA do que isso. Então, o mundo vive esse conflito pesadíssimo, pesado, e ele precisa ser repensado. Você tinha falado no filme, eu quero mostrar um aqui para esses meninos e meninas, moças e moças. Pode colocar lá, Reginaldo, para nós, ó. The Good Lee. Esse filme é uma história real, tá? História real, por favor, assistam para você ver como que é a ideia de um refugiado. A simpática Reese Witherspoon. Exatamente. E, seguinte, ó, tipos de imigração, por favor, pendular, aquela ida e volta, geralmente acontece em regiões metropolitanas, só para falar aí da ideia. Porque o refugiado é uma migração forçada. Note lá, refugiado é forçada. Migração pendular é aquela que acontece todos os dias. Sazonal é aquela que acontece de tempos em tempos de uma região, corte de uma região para colher, sei lá, laranja. Depois volto para o meu local de minha vida. Transhumância é muito parecida com a sazonal. Palavrão. Mas ela acontece bastante no sertão nordestino. O pessoal sai do sertão, vai para a zona da mata, que é uma região que chove bastante, para o corte da cana, depois retorna para o sertão. Este aqui, êxodo rural, é indiscutível. O Brasil viveu isso lá nos anos 60 e 70, né? E a migração interurbana, principalmente aquela que as pessoas saem da área rural, vão para as médias cidades, depois para as grandes cidades, das médias para as grandes. Mas isso é migração, uma coisa que você faz voluntariamente em busca de uma vida melhor. Agora o refugiado não. E a situação do refugiado, o Lércio tocou no filme, esse filme vale o registro para você, porque ele mostra também a questão da adaptabilidade do indivíduo.
como ele traz outros costumes, outras relações, outras situações. Uma das situações que me colocou assim no filme é o desperdício. Você lembra que um deles, são 3, na verdade, que acabam sobrando de uma família, né? E eles acabam, são 3 homens e uma mulher. E tem um irmão que fica perdido por aí, que acabou sendo vítima. Mas o que se coloca ali, um deles entra em choque quando ele trabalha no supermercado, eles conseguem uma colocação, mas um deles entra em choque por causa do desperdício. Quando ele olha porque viu lixo, né? A mulher pegando comida ali no lixo, e eles são orientados a expulsar e tudo mais, mas não. Mas como é possível tanto desperdício assim? É porque esse é um olhar ocidental também, quando se desperdiça exageradamente. O desperdício de alimentos na sociedade ocidental, em muitos países, nós temos aqui em Curitiba uma gastronomia interessante e nós sempre pensamos na gastronomia quando sobra, sabe? Eu vou citar um exemplo muito simplista, né? Mas em determinada comida italiana, mesa italiana, da qual eu sou adepto, você tem sentado à mesa, você teve um prato de macarrão, um espaguete, nhoque, você tem polenta, você tem batatinha, frango frito, frango assado, tudo bem. Aí você, por algum motivo, você não tocou naquela polenta. Ou você, de um pratinho com 20 polentas fritas, são maravilhosas, você retira uma delas e comeu. Você não mexeu, não houve contaminação. O fato de estar na sua mesa, de ter vindo para a sua mesa, já significa que no retorno o restaurante precisa descartar isso. Mas é descartar mesmo, é jogar fora. Inclusive que se reaproveitar e alguém descobrir, a vigilância, mas é enorme, então descarta. Mas não pode doar para alguém porque não contaminou. Em casa se estivesse na tua casa, serviu ali, você ia deixar as polentinhas para a noite, para outra refeição. Por que no restaurante? Essa cultura de desperdício, ela é impressionante. O mundo desperdiça 1/3 do que produz. Produziu 10 quilos, 3 e alguma coisa. Vai embora. E perdemos. Então, tema refugiado. Refugiados no século XXI, fundamental para que o nosso aluno conheça o que está acontecendo no planeta. E para pensar nesse sentido, aí vale a pena, se você quiser pesquisar um pouquinho mais com tristeza, a foto emblemática do pequeno Aylan. Verdade. E aí você só referendar que o pequeno Aylan morre porque ele era curdo, uma minoria. Por ser curdo, ele morreu. Então, aí você vai entrar, é claro, na própria realidade da nação. Mas são pesquisas interessantes que nos elevam a uma condição de tentar compreender o mundo. Não que seja acessível, fácil, mas ao menos tentar compreender o mundo. A foto do Aylan, com certeza, ela vai estar em todos os vestibulares. Ela é uma das fotos mais emblemáticas da década, tenha certeza, da década, hein? Estamos em 2016. Quando essa década for perpassada, essa é uma das fotos que, infelizmente... Ela vai ter a mesma valor daquela menina correndo nua depois da bomba. Né? Exatamente. Fica aí o registro. Fechamos a conta, então? Falou, Laércio. Um abraço. Obrigado, amigo. Valeu. Até o próximo. Até a próxima. Sai digital.